Graça e paz. Tudo bem com vocês? Vamos a mais um devocional? O devocional de hoje, ele tem como tema Homens e Mulheres de Oração. E ele foi tirado do devocional de Dennis Dowling. Acho que é assim que pronuncia. Dennis Dowling. E ele está baseado no livro de Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até o 29. Marcos, capítulo 9, dos versículos 14 até o 29. Eu vou ler. A cura de um menino. Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles. E os escribas discutindo com eles, e logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa e, correndo até ele, o saudava. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído por um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes, vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsasse, mas eles não puderam. Então Jesus exclamou: Ó raça incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se, espumando. Jesus perguntou ao pai do menino: Há quanto tempo isso está acontecendo? O pai respondeu: Desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: Eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo e dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia deste menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: Morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não pudemos expulsá-lo? Jesus respondeu: Esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração. Amém? Quando eu vi esse devocional, quando eu comecei a estudar sobre ele, falou muito comigo. O Espírito Santo falou muito comigo sobre isso. E eu creio que vai falar com você também, porque diz muito no que nós estamos vivendo hoje, no que nós estamos passando por hoje. Então, eu creio que assim como o Espírito Santo falou comigo, vai falar com você também. O que eu quero pedir é que você se coloque no lugar desse pai de Marcos 9. Se coloque no lugar deste pai. Pense você como um pai, como uma mãe, como um tio, como um sobrinho, ou mesmo como um amigo de alguém que você quer muito que receba Jesus como Salvador, que você quer muito que tenha salvação. Ore por seus amados. Não há atitude melhor, mais poderosa ou mais eficaz
que a gente pode fazer por alguém do que orar. Os escribas, lá no livro de Marcos, os escribas, os mestres da lei, eles já haviam acusado Jesus de expulsar demônios pelo poder de Satanás. E ali, entre os versículos 14 até o 18, talvez ali naquele momento, eles estavam acusando os discípulos da mesma coisa, ou simplesmente discutindo outra questão de doutrina, de lei. De qualquer forma, uma coisa é certa: as discussões doutrinárias deles não estavam ajudando em nada o rapaz endemoniado e muito menos o pai dele. Nós, que somos cristãos, devemos tomar cuidado para não perder de vista o essencial. Muitas pessoas se ocupam em discussões e debates doutrinários e depois descobrem que ganharam a batalha da fé, mas que estão perdendo para o inimigo as pessoas que tanto amam. Uma das atitudes mais importantes de Jesus naquele momento é o que ele fez e o que ele não fez. O que Jesus não fez? Jesus não entrou na discussão dos peritos em teologia. Jesus não entrou no debate sobre as picuinhas doutrinárias. Jesus ignorou a oportunidade de corrigir o erro dos outros. Você prestou atenção no que Jesus não fez? Agora, vamos ver o que Jesus fez. Jesus fez apenas uma pergunta. Pode ser que através dessa pergunta pudéssemos pensar que o mestre também entraria em debate, mas não. Jesus não entrou. E sabe por quê? Porque a pergunta foi retórica. Porque a pergunta foi: mas do que qualquer outra coisa, um protesto? Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Ele estava perguntando: como é que vocês estão aqui discutindo quando tem uma criança agonizando no chão, um pai desesperado pedindo por ajuda? Como é que vocês conseguem se deter em picuinhas no meio de uma tragédia familiar? O que vocês estão discutindo é tão importante assim? Então, você consegue perceber o que Jesus não fez? E agora note o que Jesus fez. Dos versículos 17 até 19, Jesus deu uma ordem: tragam o menino até aqui. Onde está a dor? Onde está o sofrimento? Onde está o conflito que merece atenção? Foram essas coisas que Jesus focalizou sua atenção e os seus esforços. A saúde física, mental, emocional e, sobretudo, espiritual das pessoas que nós amamos é de suma importância para Deus. Não deveria ser para nós também? Nós podemos nos ocupar com muitas coisas nessa vida, mas preste atenção, onde Jesus focalizou. Não deveríamos fazer a mesma coisa? Seguir o exemplo de Jesus? Onde está o seu foco? Como ele sempre fez, Jesus não mediu palavras. Ele foi direto ao ponto. Ó, geração incrédula! Geração incrédula! Povo sem fé. Forte, né? Alguém já te chamou de incrédulo? Você já passou por essa experiência de alguém te chamar de incrédulo? Se alguém te chamasse de incrédulo, de uma pessoa sem fé, como seria isso para você? Como você iria se sentir? Bem, se nós não estivermos orando, e orando mesmo pelas pessoas que nós amamos, pelos nossos amados, nós estamos sendo iguais a uma pessoa incrédula. Não estamos acreditando no poder da oração.
Quando não oramos, estamos dizendo que não precisamos de nada além de nós mesmos, sabia? Se eu não oro por uma pessoa, se eu não peço por uma pessoa, eu estou assim, dizendo que eu não estou precisando de nada de Deus, além de nós, além de mim mesmo. Quando não oramos, quando não pedimos ajuda de Deus, estamos dizendo que basta o que a gente pode fazer, sabe? Se eu não estou pedindo ajuda de Deus, se eu não estou orando pela minha família, pelos meus amigos, pelos meus parentes que ainda não aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador, eu estou dizendo para Deus que basta o que eu posso fazer. Basta. Aí eu pergunto para você, e basta isto para você? Basta realmente? Alguém disse, quando oramos, nos humilhamos diante de Deus e confessamos: Senhor, a tua presença e o teu poder, Senhor, eu preciso da tua presença e do teu poder. Senhor, eu não posso realizar nada, eu não posso fazer nada sem ti. Então, ao orarmos, nós estamos declarando que nós somos dependentes de Deus, nós somos dependentes de Jesus e nós não conseguimos realizar nada sem Ele. Quando oramos, estamos pedindo a Deus que Ele mesmo guie os nossos amados, que Ele mesmo guie cada uma daquelas pessoas que nós estamos pedindo por ela. A resposta de Deus à nossa oração pode demorar. Pode levar dias, semanas, meses, até anos. Mas, se acreditarmos em Deus, temos que confiar que a nossa oração não ficará sem resposta. Talvez você esteja até pensando, mas eu oro pelo fulano, eu oro pela minha família, eu oro todos os dias pelos meus amados. Aí eu te pergunto, mas como que é essa oração? Será que é como as fichas telefônicas de antigamente, que eram, quando você ia falar no orelhão, que você precisava de ficha telefônica? Muita gente nem sabe o que é isso, mas se você precisava de ficha telefônica, a ficha telefônica tinha duração de 3 minutos, né? Dava os 3 minutos, caía a ligação. Será que a nossa oração a Deus não está sendo igual às fichas telefônicas de antigamente? Uma oração de 3 minutos, aquela oração que fazemos deitados na cama, já caindo no sono. Será que essa oração, a nossa oração pela vida eterna das pessoas que amamos, é suficiente? Será que é essa oração que nós estamos fazendo, pedindo pelas pessoas que nós amamos, uma oração rápida? Eu deito, me aconchego na cama, com a cabeça no meu travesseiro e faço minha oração de 3 minutos e tá pronto? Eu vou ler para vocês aqui uma historinha. Quando Jorge casou e começou a criar filhos, decidiu investir 1 hora por dia em oração por eles, pelos filhos. Com o tempo, ele começou a orar pela fé dos seus netos e dos seus bisnetos. Então, quando ele se casou e ele teve filhos, ele decidiu dedicar 1 hora do seu dia em oração pelos seus filhos. E aí, com o passar do tempo, começou a orar pelos seus netos e pelos seus bisnetos. Cada dia, ele passava 1 hora em oração pelos filhos e pelas próximas gerações da sua família. Note o resultado. As 2 filhas de Jorge se converteram e se casaram com homens que entraram no ministério cristão em tempo real. As 4 netas de Jorge se casaram
com pregadores e o seu neto se tornou um pastor. Os primeiros 2 bisnetos de Jorge entraram na faculdade juntos. Um deles entrou no ministério cristão e o outro não. Talvez Jorge tenha ficado um pouco desapontado com esse bisneto, mas depois ele entendeu melhor os desígnios de Deus. Aquele segundo bisneto se formou em psicologia e começou a escrever e a publicar artigos que depois viraram livros para orientar pais na criação de seus filhos. Ele escreveu livros para casais em como ser maridos e esposas mais compreensíveis e mais amáveis. Com o tempo, ele começou a falar no rádio e os seus livros ajudaram cada vez mais pais e famílias cristãs. O nome do bisneto de Jorge é James Dobson, autor de diversos livros sobre casamento e a criação de filhos. É um dos autores cristãos mais influentes na atualidade. Concluímos que, por meio da perseverança diária nas suas orações, Jorge teve um impacto nas vidas de suas filhas, netos e bisnetos, e por meio deles, nas vidas de milhares de famílias e de várias gerações de cristãos. Pois é como o nosso tempo de oração pelos nossos amados. É o tempo que nós dedicamos de oração às pessoas que nós amamos. Quanta diferença será que 1 hora de oração faria por todos eles? Aquela hora que nós gastamos surfando na internet, assistindo uma novela, assistindo um filme, jogando, essa 1 hora vai valer quanto depois? Se usarmos um desses horários para oração, leitura da Bíblia, faria muita diferença na vida de alguém, sabia? Aí eu volto àquela pergunta: você é uma pessoa de fé ou é um incrédulo? Dos versículos 20 ao 22, quando Jesus pergunta há quanto tempo ele está assim, dá para imaginar o tom de desespero na voz do Pai. Desde a infância, Senhor. Nós estamos no meio de uma guerra espiritual. Quando começamos a lutar pelos nossos amados, não pense que Satanás vai ficar parado, não. Ele pode redobrar os seus esforços, como fez com aquele menino. Ele fez um show de poder sobre o menino. Mas não importa quão longe ou por quanto tempo o inimigo domine nossos amados, Jesus sempre é muito maior. Não desista de orar. Não desista nunca. Eu não sei, porque em alguns casos pode levar anos para uma pessoa que a gente está orando por ela se converter. O que eu sei é que Deus não obriga ninguém a se arrepender ou mudar de caminho, mas Ele tem os meios dele para isso. Eu creio que Ele pode agir e mudar a vida de uma pessoa desde que nós perseveramos em oração, sabia? Deus não força nada, Jesus não força nada. A pessoa tem o livre-arbítrio, mas se nós perseverarmos nas nossas orações pelas pessoas que nós amamos e que nós queremos que sejam salvas, Deus tem meios para isso. E Ele nunca deixa uma oração sem resposta. Pode acreditar nisso. Como eu falei, pode durar anos, né? Pode acontecer de eu estar orando pelos meus amados e eu não ver a conversão deles. Pode ser que Jesus me chame antes, mas pode ter certeza que futuramente, a minha oração vai ter resposta. Eu já presenciei cenas desta forma.
de pessoas que oraram pelos filhos, pelo marido, aí a pessoa faleceu, e somente depois que a pessoa faleceu é que os filhos ou o marido aceitaram Jesus como Salvador. Então, a oração dessa pessoa, ela pode ter orado a vida inteira dela, mas a oração dela não foi em vão. Assim como a nossa também não será em vão, se nós perseverarmos na oração. Dos capítulos 23 e 24, o Pai foi sincero no ponto crucial. O maior problema é a nossa falta de fé. Cremos em Deus, né? Cremos em Deus? Cremos, mas precisamos de mais fé. Colocarmos nossos pedidos nas mãos de Deus e ter a certeza e confiança que Ele ouve e responde nossas orações no tempo dele, e devemos esperar o tempo dele. E quando a pessoa que estamos orando por ela aceita Jesus e começa a buscar mais de Deus, ainda assim não podemos relaxar com as nossas orações e muito menos pensar, agora ele está entregue ao Senhor, agora eu estou sossegado. Não podemos pensar dessa forma, porque o inimigo não vai parar de tentar arrastar essa pessoa para as trevas. Se a pessoa que você orou se converteu, mas se nesse caminho essa pessoa vê que você relaxou, que você se cansou, que você resolveu escolher outras atividades e preferências, como é que vai ser a fé dessa pessoa? De onde vai tirar confiança para seguir Jesus? Você já relaxou? Você já entregou uma pessoa para o Senhor e descansou e relaxou? Você já pensou assim, agora Deus, o resto é por sua conta. A minha parte eu já fiz, agora é por sua conta. Já cansou de orar por Ele, de ler a Bíblia com Ele, de continuar a discipular, de caminhar junto com essa pessoa? Então, faça como esse pai, peça para Deus te dar mais fé, para você não desistir de caminhar junto com essa pessoa. Nos versículos 25 a 27, o povo, olhando para o menino, disse que ele estava morto. Mas Jesus, quando tocou nele, ele se levantou. Vai ter muita gente que vai desistir das pessoas que estamos orando por ela. Então, vai ter muita gente que vai acabar declarando, nem adianta agora. Esse aí não tem volta mais. Esse aí foi longe demais. Esse aí não tem jeito. Vai ter muita gente falando isso. Pode ter certeza de uma coisa, não é a opinião de tios, cunhadas, professores ou outras pessoas que determinam o estado das pessoas que você está orando por ela. Quem determina isso é só Jesus. Se você ainda não desistiu, Jesus muito menos. Não importa a idade ou quanto tempo a pessoa está afastada do Senhor, continue a orar por ela. E quanto mais longe estiver, mais você deve orar. E se a pessoa já estiver perto do Senhor, persevere em oração. Encoraje essa pessoa com a sua vida firme nos passos de Jesus. Nas suas orações, seu tempo com Deus, você está sendo o exemplo para esta pessoa. Jesus não disse, eu sou um caminho ou eu sou uma verdade. Não. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade que leva à vida eterna. A fé não é uma força estática, pois o inimigo nunca para de atentar para nós, que estamos orando por alguém. Ele sabe que se conseguir enfraquecer a nossa fé, vai ceifar não só a nós,
mas leva junto os nossos amados. A nossa fé e a nossa força no Senhor é algo que precisamos investir e renovar todos os dias. Faça como o pai daquele menino, clame a Deus. Eu creio, Senhor. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Dos versículos 28 e 29. Qual é a maior força para abençoar nossos amados, gente? Qual é a maior força que nós podemos fazer, que nós temos? É a oração. Qual é a chave para vê-los livres do inimigo? É a oração. Qual é o caminho para a salvação deles? Oração. Não sou eu que digo isso, não. É Jesus. Depois de ouvir tudo isso, fica uma pergunta. Você acredita? Você é um incrédulo ou uma pessoa de fé? A partir de hoje, como vai ficar o seu tempo de oração pelas pessoas que você ama e quer que sejam salvas? Eu li uma frase que achei bem interessante terminar com ela. Seja como a águia, destemida, voe alto, mas nunca perca o equilíbrio. Foque sempre nos seus objetivos e jamais desista de ir à luta, porque Deus é o seu guia. Creia, você tudo pode naquele que te fortalece. Então, nós não devemos desistir nunca. Nós devemos ter como o nosso alvo Jesus Cristo. E nós devemos sempre estar orando, perseverando em oração, para que os nossos amados também tenham como alvo Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe, que Deus esteja cuidando de você, da sua família, dos seus amigos, e que estejam todos sob os cuidados do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém?